12 anos no Poder Legislativo, muito esclarecido, advogado. Então nós vamos ter um bom papo aqui, Rosana, com o vereador Anselmo Neto, a quem agradeço por ter atendido o nosso convite. Muito bom dia, vereador. Bom dia, Rosana Pires, Lincoln Salazar, Pedro Esmeraldo, bom dia à equipe Urbano Martins, o Gustavo Ferrari, ao glorioso Ercolim e a você, amigo e amiga que está nos ouvindo agora e nos assistindo pela rede social. Muito bom dia a todo o pessoal da Ipanema. Vereador Anselmo, a primeira pergunta evidente que eu tenho que fazer é essa. O senhor já anunciou que deixa o Legislativo ao fim desse ano, não será candidato a vereador. O senhor deixa também o seu partido até o fim desse mês ou continuará no PSDB? Nós estamos ainda em estudos, né, Lincoln? Eu tenho ainda até o dia 3 de abril, que é a chamada janela, para mudar de partido, para fazer outra filiação. Nós ainda estamos em conversa com o pessoal do PSDB, com o meu presidente Walter José, mas o que eu já decidi é ser pré-candidato ao Executivo. Me declarar como um pré-candidato a prefeito, e não quero mais concorrer à reeleição para o Legislativo. Eu acredito que com 3 mandatos eu já dei a minha contribuição enquanto cidadão sorocabano para o Legislativo sorocabano. Então agora eu pretendo ocupar a vaga no Executivo. A gente sempre conversa, o vereador Anselmo Neto sempre, toda vez que veio aqui, é um personagem que não se furta a responder nada, sempre muito sincero, e aí eu tenho que fazer uma pergunta. 3 mandatos como vereador, o senhor já demonstrou em outras entrevistas, inclusive para nós, uma certa frustração, não com a sua atuação como vereador, mas com aquilo que as pessoas esperam de um vereador. E a impossibilidade legal de atuar como as pessoas esperam que um vereador atue. É isso que move o senhor a tentar uma vaga no Executivo e a deixar esses mandatos? É justamente isso, Lincoln. Na Câmara, né, no nosso Legislativo, tem o grupo da oposição. O grupo da oposição faz denúncias, reclama, diz tudo que está errado na cidade. A população os aplaude o tempo todo porque eles estão denunciando os erros. Eles sabem que eles não vão conseguir nada do Executivo. Então eles não pedem para asfaltar a rua, para fazer nada, porque eles sabem que não vão conseguir. Mas eles são oposição. O grupo da situação é o grupo que não ataca, não acusa, não fala nada, mas o que pede para colocar um bico de luz, asfaltar uma rua, eles conseguem, porque eles estão afinados com o Executivo. Mas também é um grupo assim, que quando vem projeto de lei do prefeito ou da prefeita, eles votam a favor sem questionar, porque eles têm essa amarração com o Executivo. E tem o grupo que eu pertenço, que é o grupo dos independentes. Esses são os que mais vivem na berlinda, porque eu tenho que denunciar o que eu acho de errado e também tenho que votar aquilo que eu considero correto. E muitas vezes vem um projeto do Executivo que eu acho que não é bom, eu voto contra esse projeto. Daí eu sou taxado de oposição. Daí quando eu vou pedir alguma coisa para eles, falam, não, o vereador Anselmo, ele não é do nosso grupo, então não dá para atendê-lo. Daí a população fala, a gente pede as coisas pro Neto, o Neto não consegue. Mas daí se o Neto vota a favor da prefeita, o Neto é pau mandado da prefeita. Então, infelizmente, a nossa população ainda não aprendeu qual é a função do Legislativo. E não é culpa da população, é culpa dos próprios políticos que insistem em todos os dias bater nessa tecla. O vereador conseguiu asfaltar a rua, o vereador conseguiu fazer a escola, o vereador conseguiu trocar o bico de luz. O vereador não conseguiu. Quem consegue isso é o Executivo. O vereador fez a intermediação entre a vontade da população e o Executivo. Que eu acho que numa sociedade evoluída, de quem é esse papel? Do secretário. Porque a população que está na casa e não tem asfalto, não tem luz, não tem esgoto, ela tinha que ir no secretário do prefeito ou da prefeita reclamar. E é o secretário que tem que atender. Só que o secretário não atende. Então ele vai na Câmara e fala com o vereador. Daí para o vereador conseguir aquele benefício para a população, ele tem que estar afinado com o Executivo. É esse jogo que eu não quero mais. Agora eu quero ser Executivo. Por quê? Porque até hoje eu recebo xingamentos, e isso é normal na política, mas de coisas que eu não fiz porque eu não pude fazer. Então é um xingamento injusto. Se um dia eu for prefeito e puder fazer e não fizer, daí vai ser um xingamento correto. Então a gente aprende nessa situação, Lincoln, que a minha função de vereador,
fazer projetos de lei e fiscalizar o executivo, eu fiz corretamente. Se eu não fui mais assistencialista, é porque eu não estive mais afinado ao poder, porque eu mantive a minha coerência política. Agora, para ser candidato, o senhor vai precisar de uma legenda. O senhor já conversa com outras legendas também, porque o PSDB, ao que tudo indica, já tem uma candidata, inclusive dará entrevista aqui pra gente na sexta-feira, a deputada estadual Maria Lúcia Amari virá na condição de pré-candidata do PSDB. O senhor já conversa também com outras legendas que sejam afinadas ao seu pensamento? Sim, nós temos conversado com outros partidos e a questão o PSDB até agora não fez a sua convenção. Então não existe uma definição dentro do PSDB, né? Eu manifestei no final do ano passado ao meu presidente Walter José a minha intenção de sair como pré-candidato a prefeito ou a vice-prefeito pelo PSDB. A conversa não avançou porque ele me falou que isso seria uma última coisa que eles iam pensar em vice-prefeito. Caminhou-se com o nome da deputada até agora, bem caminhado, tudo indica que será ela a pré-candidata pelo PSDB à prefeitura. Nos grupos internos do partido isso já é tomado como definitivo. Ela já deu uma entrevista, inclusive aos nossos colegas do jornal Zenorte, inclusive falando de que o vice não será do partido, que eles vão buscar uma composição e tudo mais. Então, mais uma vez, eu sinto que eu não tenho espaço no PSDB. O senhor não foi consultado sobre isso? Não, eu falei com eles conversaram comigo, pediram para eu aguardar. Mas a gente percebe, né, Lincoln, quando pedem para você aguardar, Então foi esse, aguarde no local. Tipo assim, pega a sua senha e aguarde no local. Eu aguardar e o aguardar. Eu aguardar. Então eu estou buscando realmente outras situações porque eu quero atuar no executivo, Lincoln. Eu acho que eu estou preparado para isso. Mas você sabe tudo? Claro que não sei tudo. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo, mas eu tenho a honestidade suficiente para ocupar o executivo, tenho competência suficiente para ocupar o executivo e tenho pessoas qualificadas ao meu lado que também poderão ocupar comigo, e tenho uma vontade maior do que eu vejo aí fora. É a vontade de não buscar o poder pelo poder, mas é a vontade de mudar essa cidade, porque essa cidade não merece passar o que está passando. Eu vou responder aqui só, Rosana, o Marcos Anchieta, que manda uma mensagem aqui no nosso Facebook. Ele diz: a rádio deveria ter como critério entrevistar pré-candidatos que já tivessem definido por qual partido disputarão. Assim, como é o caso de hoje, pode confundir a população que não acompanha o dia a dia da política. Ele não será candidato pelo PSDB e hoje é apresentado como integrante desse partido. Marcos, na verdade, a Rádio Ipanema, ela, com toda a sua tradição eleitoral e com toda a experiência da nossa equipe, nós entendemos que esta dinamização, que na verdade esta burocracia que a lei eleitoral ela coloca para todos os políticos e os pré-candidatos, ela é algo que é feito para que você, eleitor, seja iludido, enganado e até forçado a pensar em eleições somente ali naqueles 3 ou 4 meses que antecedem o pleito eleitoral. Enquanto isso, os bastidores políticos eles estão fervendo e nós vivemos esses bastidores. Então, quando nós discutimos essa série de entrevistas, e nós estamos fazendo desde novembro do ano passado, mensalmente, rodadas de entrevistas com os personagens eleitorais que podem ou que têm a intenção de ser pré-candidatos, porque esta será uma eleição atípica, uma eleição em que nós temos uma nova lei eleitoral, uma lei eleitoral que forçará muitos partidos a colocarem pré-candidatos, e nós temos candidaturas que são viáveis. A gente não fala aqui, nem vai colocar em saia justa o vereador Anselmo Neto, mas nós temos informações de que tem partidos já mais encaminhados, que ele poderá ser candidato a esse partido. Por exemplo, os líderes das pesquisas, à exceção do vereador Raul Marcelo, não tem nenhum partido ainda definido ou encaminhado. O próprio líder
de todas as pesquisas até agora, que também é vereador Rodrigo Manga, ele ainda é do partido do prefeito José Crespo, ele ainda não tem um partido pelo qual ele será candidato, ainda não fez a sua filiação. No outro dia entrevistamos aqui o vereador Renan Santos, que tinha mudado de partido na véspera para se lançar pré-candidato. Foi uma opção dele. Agora, outros pré-candidatos chegam, vêm, falam. Então, é natural nesse momento, que é um momento da janela partidária, né? Um momento em que ainda há que se fazer trocas, que a gente converse sim com os candidatos sem ter essa definição oficial. Até porque as convenções partidárias, que é quando você fala que esta pessoa é candidata, não está no período ainda. Elas vão acontecer lá para frente. Então, qual é a nossa intenção? É discutir problemas de Sorocaba, trazer personagens, né, que são importantes e que serão importantes no processo eleitoral, para que falem desses problemas e que provavelmente a grande maioria dos pré-candidatos, como a gente está chamando aqui, embora a lei eleitoral mesmo, para eles, para os políticos em si, ela não permita nem que eles se apontem como pré-candidatos. Posso só dar um parecer aí, Lincoln? A lei 9.504 de 97, que ela está sendo atualizada, ela diz, até vou ler aqui para você, o artigo 36A, não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção, a pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atributos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação, inclusive via internet. Inciso primeiro, a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos, entrevistas, programas, encontros, debates na rádio, na televisão, na internet, não geram isso daí. Então, nós não estamos em campanha eleitoral, a campanha eleitoral não começou. Exato. Mas a lei 9.504, ela permite que essa situação, se nós observarmos, como vocês falaram aqui no jornal na sexta-feira, as eleições nos Estados Unidos, por exemplo, elas começam 1 ano e meio antes. E aqui no Brasil são 45 dias agora, é um outro sistema, eu entendo, mas eu acho perfeitamente plausível isso e parabenizo a Rádio Ipanema por manter essa alta qualidade política que ela sempre teve ao longo de sua história aqui. Muito obrigado. Então, é só ressaltando, nós já ouvimos semana passada o vereador Renan Santos, que se lançou pré-candidato pelo PDT. Ouvimos na sexta-feira o professor Flaviano Agostinho de Lima, que se lançou pré-candidato pelo partido Avante. Estamos aqui com o vereador Anselmo Neto, que já lança sua pré-candidatura, mas ainda negocia no sentido de busca uma legenda que tenha valores parecidos com o dele para tentar uma candidatura. Amanhã conversaremos, amanhã conversaremos com o vereador Rodrigo Manga, que também ainda busca uma filiação ao Republicanos, é um partido diferente, é o antigo PRB, né? Ele hoje é filiado ao DEM, então ainda busca uma candidatura. Na quarta-feira conversaremos com o vereador, presidente da Câmara, Fernando Dini, pré-candidato do MDB à Prefeitura de Sorocaba. Na quinta-feira conversaremos com o ex-deputado federal Raul Marcelo, que é pré-candidato pelo PSOL, ex-deputado estadual Raul Marcelo, candidato pelo PSOL. Na sexta-feira conversaremos com a Maria Lúcia Amari, que é deputada estadual, também pré-candidata pelo PSDB, mas conforme o próprio vereador Anselmo Neto disse, ainda sem convenção, então ainda também um nome que precisa ser definido. Na próxima segunda-feira, o convidado é o pré-candidato Carlos Pepper, do Partido Solidariedade, e nós estamos tentamos na última rodada, não conseguimos, mas estamos tentando marcar para a próxima terça-feira. Já há uma conversa no sentido de conversarmos com a prefeita Jaqueline Coutinho, que também deve se lançar pré-candidata à prefeitura, ainda sem partido definido também. Então é algo que nós precisamos fazer, porque a intenção é discutir os problemas de Sorocaba, propostas, para não ficar aquela discussão rasa, como foram tanto as últimas eleições para o Executivo Municipal, quanto também as últimas eleições para o governo federal, em que pouco se discutiu problemas de país e muito se discutiu valores ou vida de candidatos e tudo mais. Então, posto isso, né, Rosana Pires, Exatamente. A pergunta ao vereador Anselmo Neto, no tocante à administração pública,
Qual é o principal problema que o senhor analisou nesses últimos 12 anos como vereador e agora com essa expectativa de assumir o executivo? Qual o principal problema do Poder Executivo de Sorocaba? Hoje é o excesso de burocracia, o excesso de secretarias que não conseguem interagir entre si. O ex-prefeito, o prefeito Cassado, ele ainda aumentou essa questão de burocracia. Então hoje você tem situações onde o contrato de licitação é de uma secretaria, ele é aplicado numa outra que coordena e vai fazer a fiscalização, e quando dá problema, a terceira secretaria que manifesta. Então isso faz com que a máquina da prefeitura ela não ande. Nós temos que enxugar isso daí, não só simplesmente por uma questão de redução de custos, mas também de criarmos sistemas que possam interagir entre si. Hoje na saúde o sistema não conversa entre si. Nós não temos um sistema que possa, ainda se usa na saúde o Sistema Integrado de Saúde, o SIS, mas paga-se mais de 12 mil por mês para essa empresa e você não tem ou seja, na educação, na saúde, na própria licitação, na própria Secretaria da Administração, nós temos que ter pessoas da própria prefeitura, pessoas da casa que têm competência e eles façam essa interação. Eu entrei na Câmara em 2009, era o prefeito Vitor Lippe. O Vitor Lippe, ele terminou o seu segundo mandato com toda a programação que ele fez, mas veio numa sequência do Renato Amari 8 anos, Vitor Lippe 8 anos. Na sequência, em 2012, 2013 entrou o Panunzio. O Panunzio é do mesmo partido PSDB que eu sou, que o Vitor Lippe é. O Panunzio mudou tudo que o Vitor Lippe tinha deixado. Parecia que era outro partido entrando no poder. Parecia um governo de oposição. Parecia um governo de oposição. Isso é inacreditável, né? E eu participei disso, mas ainda estava no PP, no Partido Progressista, em 2013. E eu fui vendo essa desmontagem que o Panunzio fez no governo de Sorocaba. Então, muitos programas que o Vitor Lippe tinha deixado, mas foi a desculpa da crise. A crise é uma coisa, você desmontar ações de governo é outra, né? Isso aconteceu. O Panunzio saiu, o Crespo entrou, foi essa tragédia. Ou seja, nós estamos aí terminando 4 anos com 6 prefeitos na cidade. Nós tivemos em 4 anos prefeito Crespo, prefeita Jaqueline, voltou prefeito Crespo, prefeito Manga por um dia, voltou Jaqueline, prefeito Dini por 10 dias. O livro da prefeitura tem 6 pessoas inscritas que comandaram o executivo. Tem 5 secretários da educação, tem 6 da saúde. Não existe política pública que resista a tanta mudança no executivo. Então Sorocaba hoje precisa de paz e de planejamento. Não é briga de direita e esquerda. As pessoas têm que entender que o coração fica no meio. O coração não fica na direita nem na esquerda do organismo. Ele fica no meio do peito. E ele bomba para que a direita e a esquerda caminhem. Quem tem 2 pés esquerdo não anda, quem tem 2 pés direito não anda. Mas fica essa situação só de briga política, de ideologia política. Sorocaba precisa de gestão. E não de gestão de loucura, viu? Que tem gente aí prometendo loucuras que vão fazer. E não vão fazer. O Crespo prometeu 8 anos de loucura. Sentou lá, não conseguiu fazer nada que quis, porque a pessoa tem que entender o que é o PPA, o que é a lei de diretrizes orçamentárias, o que é a lei de orçamento anual, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Agora, uma das soluções que foram adotadas, e já o senhor citou o prefeito Vitor Lippe, né? Ele deu um pontapé inicial a esse tipo de trabalho, que foi mantido pelo prefeito Panunzio, ampliado pelo prefeito Crespo, mas a um preço que nos parece exagerado, que são aquelas terceirizações, principalmente na área da saúde. Reconhecidamente, melhorou-se o atendimento em unidades como o PA da Zona Norte, o PH da Zona Norte, PH da Zona Oeste, mas há uma clara denúncia de corrupção, né? Principalmente nessas 2 unidades, né? A Câmara Municipal fez um trabalho investigativo, foi buscar quem é a entidade. O senhor enxerga esse caminho de terceirização de alguns serviços como uma solução viável? E como fazer isso sem incorrer no risco de pegar essas organizações sociais que são furadas ou que são nitidamente criadas para fraudar o sistema? Em 2015 eu estive pela Comissão de Saúde em Uberlândia,
Nós visitamos a cidade, o sistema médico municipal, onde desde 2015 eles têm um hospital municipal de portas fechadas. Eles têm 8 UBSs e 8 PHs na cidade, todas municipais. Então o cidadão fica doente, ele vai para UBS. 8, apenas 8. Uberlândia é equiparada com o Sorocaba, até um pouco menos de habitantes, mas é equiparada ao nosso sistema. Nós temos 36 UBSs, não me falha a memória, ou 32, mais os postos de atendimento dá 36 unidades ao todo. Mas lá tinha 8. Então a pessoa vai numa dessas 8, com um sistema integrado de informática. Lá ela faz exame de sangue, urina, fezes, tudo que for necessário, é atendido lá. O médico de Uberlândia, em 2015, ele era concursado para ganhar 15 mil por mês para trabalhar 8 horas por dia na cidade. Aí já muda tudo, não precisa de terceirização. Porque a cidade tem esse patamar de médicos. A pessoa ficou doente, ela vai para o PH. Ela fica 2 dias internada na UPH. Ela não melhorou, ela vai para o hospital municipal. Ela fica até 2 semanas internada. Quando ela não melhora, daí ela passa para o Hospital das Clínicas, que é estadual. É um outro sistema operacional de saúde. Em Sorocaba nós não conseguimos implementar isso. A nossa comissão fez proposta ao então prefeito Panunzio, que não teve condições de implementar, fez ao então prefeito José Crespo. Então parte para terceirização, porque é mais fácil. É mais fácil você terceirizar. Só que desde a época do Panunzio foi aberto o concurso para médico, não foi preenchido. Não porque médico não passou, porque médico não quis. O médico hoje ele não quer trabalhar para a prefeitura para ganhar 4, 5 mil inicial, mas é para trabalhar 3 horas. Então tá bom 3 horas, tá bom para o cidadão comum. Agora para o rapaz ou para a moça que fez medicina, que gastou aí 8, 9 mil por mês com a faculdade, ficou 6 anos fazendo, mais 2 anos fazendo a sua especialização, ele ou ela acha um pouco ganhar 4, 5 mil. Então eles preferem a rede particular de saúde. Nesse sentido, a prefeitura fica refém. Ela não tem médico para colocar nas suas unidades. Ela não tem um sistema de gerenciamento que possibilite isso. Então ela vai e lança a lei de licitação 8666, que em 93 ajudou a combater a corrupção. Hoje não. Hoje a lei de licitação no Brasil, ela favorece a corrupção. Porque você chama lá, faz um chamamento público, vem uma entidade com uma diretriz, coloca o preço lá embaixo, você é obrigado a contratar. Então hoje a lei de licitação ela não corresponde mais ao anseio da sociedade. O que deveria o Tribunal de Contas trabalhar hoje? O chefe do executivo ou a chefe do executivo, a prefeita, contratou uma empresa terceirizada, fez ela mesmo 2 ou 3 abordagens, chamou lá, essa daqui eu contratei. Ela tá de acordo com o mercado? Beleza. Ela tá fora do mercado, ela tá acima? Pau no executivo. Mas então hoje o chefe do executivo ele fica refém da lei de licitação. E a empresa diretriz foi a que ganhou. Se a empresa não assume no momento que ela ganhou a licitação, fica sem médico. Daí a população vai dizer que não tem. O que o povo tem que entender, Lincoln, hoje é que o dinheiro de Sorocaba não fica em Sorocaba. Nós não temos dinheiro para contratar médico, porque hoje tudo que é arrecadado com IPTU e com SS, que é o imposto municipal, vai para o governo federal. 16,5% ficam no município. O restante volta para o estado e volta do federal para nós como programas sociais, mas daí volta para as 27 regiões da cidade, da região metropolitana. O nosso dinheiro volta para Votorantim, Alumínio, Mairinque, São Roque. Não sou contra os irmãos de outras cidades, mas se nós ficássemos com o nosso dinheiro para contratarmos os nossos médicos para atender a nossa população, seria bem mais fácil, seria bem mais eficaz. E muitas vezes também o nosso sistema de saúde atende pacientes de outras cidades. Recebemos de todas as cidades. O PH da Zona Leste, lá na Nogueira Padilha, beirando a Raposo, ela pega pessoal de Votorantim, de Piedade, de Alumínio, de Mairinque, e tem que pegar, porque o SUS é o sistema único de saúde. Tá correto isso, desde que o SUS repassasse para nós pelos atendidos em Sorocaba. O SUS cobra de nós os atendidos na unidade. Não, ele paga os atendidos na unidade, mas ele devia pagar pelos atendidos de Sorocaba, que são muito maior e não conseguem ser. Agora é engraçado isso que o senhor falou, e aí desse perfil político, né? Nós recebemos aqui um prefeito que é considerado aí pela internet, pelas redes sociais como o melhor do Brasil, né? O prefeito de Colatina, o Sérgio Meneghelli, que é reconhecido como o melhor do Brasil, numa cidade que é Colatina, uma cidade média, vamos dizer assim, uma cidade de ali seus 100 mil habitantes, 100 e poucos mil.
Mas ele é reconhecido porque ele vai trabalhar de bicicleta, porque ele pega uma roçadeira de mato, ajuda a capinar o mato e tudo. E o senhor nos aponta cidades do porte de Sorocaba que tomaram atitudes, não vamos dizer assim populistas nesse sentido, mas atitudes de planejamento. Ouvimos aqui na sexta-feira também pré-candidato Flaviano Agostinho de Lima, que também partiu por essa linha de planejamento. Sim. O senhor acha que para Sorocaba, que para essa eleição de 2020, a população estará aberta a esse discurso do planejamento, esse discurso de temos que planejar, ou o senhor acha, aí já fazendo uma previsão do que o eleitor procura, o senhor acredita que não é para agora? Essa visão é algo que tem que ser construído para as próximas eleições, e aí é importante a participação de candidatos que defendam isso desde já, mas que para essa eleição a população ela ainda vem com esse pensamento, essa ideia de que o populismo, que esses prefeitos que botam roupa de gari e saem para rua, ou que isso ainda é o que vamos dizer assim seduz o eleitor. Enquanto a figura do chefe do executivo aparece, é porque a coisa não tá boa. Porque quanto menos a figura do chefe do executivo aparecer, é sinal de que a cidade está bem administrada e ela está correndo bem. Quando fica aparecendo muito na mídia, o fulano de tal, o ciclano de tal, é porque a situação está ruim. Juiz bom não aparece no jogo. Não aparece. A população não quer saber do prefeito, da prefeita. A população quer rua recapeada, rua asfaltada, encanamento, água, luz, esgoto, escola de qualidade e médico de qualidade. É isso que a população quer. Como não se consegue fazer isso, tenta se aparecer por outras alternativas. Eu desconheço o trabalho desse prefeito que você citou porque eu não o conheço, não posso falar dele, mas eu digo assim pela minha realidade. Eu acredito e entendo que o chefe do executivo, ele tem que ser um gestor e um administrador. Porque as pessoas falam assim, mas administrar uma empresa particular é uma coisa, administrar uma empresa pública é outra. Tudo é particular, não existe dinheiro público. O prefeito não trabalha com dinheiro público, porque o dinheiro público dele é o dinheiro do imposto do particular que trabalhou e ganhou. Então tem que administrar uma prefeitura da mesma maneira que você administraria uma empresa privada, sabe? Mas de que maneira? Valorizando os servidores, as servidoras que estão lá, porque eles movem isso daí. Prefeitos passam, políticos passam, e o servidor e a servidora continua por 30, 35 anos na rede municipal. Nós temos visto um ataque tremendo aos servidores e servidoras, como se eles fossem a culpa pela crise no país. Não são culpados. Os culpados são os altos salários de alguns poucos políticos, inclusive, que ganham. Então eu acredito assim, se o prefeito quer colocar um macacão e carpir, tudo bem, desde que ele fosse jardineiro. Agora eu sou advogado, sempre fui advogado. Se na minha campanha eu pegar uma enxada e for carpir um terreno, não precisa disso. Eu não estou me candidatando ao ator da Globo, eu não estou me candidatando ao Oscar, eu não preciso interpretar. Eu estou me candidatando a ser gestor de uma cidade. Eu tenho que oferecer opções de melhoria de vida para o cidadão e para a cidadã. Agora, nesse cenário da política nacional, em que a gente vê já há muitos anos a gente vê uma criminalização da atividade política, mas principalmente nesse último ano e meio de governo Bolsonaro, o que a gente tem visto, e esse fim de semana ficou mais claro ainda, é um ataque entre os poderes. Então o poder executivo, ainda que não muito diretamente, mas veladamente, alguns daqueles que orbitam o poder executivo federal, lança ideias à população de que, olha, eu não negocio com o Congresso porque ali só tem ladrão, só tem bandido, então eu não vou negociar com bandido. E o Congresso também dificulta porque quer conversar com a presidência, não consegue, tudo mais. Você cria ali um atrito. Nós vimos isso no governo Dilma, vemos agora talvez mais gravemente no governo Bolsonaro. Em compensação, fica-se também aquela ideia de que se o governo conversa com a Câmara, ele é corrupto e vai ser corrupto, né? Lembremos do governo Temer, lembremos do governo Lula, lembremos de outros governos. O senhor foi 12 anos do Legislativo. Como fazer, sendo prefeito, para ter uma relação
com o legislativo que seja saudável, que não seja corrupta e que faça Sorocaba andar. Fazendo políticas públicas serem desenvolvidas, não políticas de governo. Quando as políticas de governo são feitas, entra em atrito com pessoas que não fazem parte do governo. Quando políticas públicas são feitas na cidade e cada governo que entre, ele estabeleça como ele vai desenvolver essa política, essa coerência entre legislativo e executivo pode acontecer. Então, por exemplo, hoje, o prefeito que entrar em 2021 na prefeitura, ele vai ter que fazer o PPA para os próximos 4 anos. Os 3 últimos dele e o primeiro do outro prefeito, se não mudar a lei para 5 anos sem reeleição. Mas vamos supor, como vai ser feito esse PPA? O prefeito entra, chama a sua equipe e faz o PPA. Não conversa com a Câmara, não conversa com os conselhos municipais, não fala com o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Educação. Ele estabelece uma política de governo de cima para baixo. Essa política você só vai conseguir implementá-la de cima para baixo se você fizer acordos. E esses acordos que muitas vezes são espúrios. Agora, se você vai desenvolver um PPA, você chama os vereadores e vereadoras, você chama os conselhos representados por esse legislativo e você discute um PPA amplo, você não vai precisar depois fazer novos acordos. Por quê? Porque o interesse de cada um deles já foi estabelecido na mesa. Não interesse financeiro, não é de corrupção. Mas nós temos segmentos na sociedade que cada um vereador representa, uma das vereadoras representa. E eles não são chamados nessas políticas públicas, por isso que a situação acontece. Foi o que aconteceu no governo federal, foi o que aconteceu no governo municipal aqui em 2017. Estamos conversando com o vereador Anselmo Neto Ercolim. Nós vamos fazer então uma rápida pausa agora para apreciar os produtos da Padaria Real e delicioso café Excelsior tradicional, que foi eleito o melhor café tradicional do Brasil. E daqui a pouco a gente volta. Ele que está sendo entrevistado por Lincoln Salazar. Ercolim, e muita gente pergunta, né, e agora é algo que a gente fala aqui da política local, para o vereador Anselmo Neto, sobre o relacionamento no início de mandato que o vereador Anselmo Neto teve no governo Crespo, foi secretário do prefeito Crespo, né? E durante o processo de cassação foi em virtude de uma ação do vereador Anselmo Neto que o prefeito Crespo acabou retornando ao cargo, embora não tivesse relação ao voto. O vereador acabou não conseguindo votar na CPI, na comissão processante que cassou o vereador, o prefeito José Crespo no primeiro voto. Vereador Anselmo, o senhor acha que durante esta campanha eleitoral o senhor será cobrado dessa proximidade com o prefeito Crespo e é uma cobrança justa no seu ponto de vista que é feito com o senhor e injusta com o que não é feito com outros candidatos que já estão postos aí? Veja bem, Lincoln, essa questão de justo ou injusto, quem está na vida pública tem que aceitar as críticas da população porque são corretas, todos o direito de criticar. Importante que a população lembre que eu fui secretário do Crespo por 8 meses, mas os outros pré-candidatos hoje todos estavam no grupo do Crespo. Todos estavam com o grupo do Crespo no MDB, eu não estava, porque o PSDB era oposição. No dia 5 de janeiro de 2017, uma sexta-feira, o então prefeito Crespo me chamou, eu e o suplente vereador JP Miranda, e nos disse que o vereador Martinez não tinha aceitado ser secretário, se eu e o JP queríamos compor o governo. Eu falei, o JP então vai para secretário, eu fico de vereador. O JP falou, não, Selmo, sou suplente seu, deixa eu ser vereador, porque eu nunca fui, você já está lá 2 mandatos. Então eu fui para a secretaria e o JP assumiu a suplência. Eu fiquei lá contra o partido, quase fui expulso pelo pessoal do PSDB porque não queria. Após esses 8 meses começou toda a situação a partir de abril, da briga do prefeito Crespo com a Câmara Municipal, igualzinho hoje de Crespo com Davi Alcolumbre e com Rodrigo Maia, é a mesma coisa. Bolsonaro. Bolsonaro. É briga de interesse, mesma coisa, né? Bom, o que aconteceu? Nas vésperas da cassação, o Crespo me chamou na sexta-feira e falou assim: Anselmo, você vai ter que voltar para a Câmara segunda-feira para votar para mim. Eu falei, Crespo, não me mande voltar, porque se você me mandar voltar, eu não volto mais de secretário seu. Não, você volta, Anselmo, vota comigo e depois você volta para aqui na segunda-feira. Eu falei, não vou querer isso. Então tá bom, então você não quer, não vou te exonerar.
Cheguei segunda-feira a trabalhar na Secretaria de Relações Institucionais Metropolitanas, me falaram, não, o senhor está exonerado. Eu falei, eu estou exonerado? Tá, porque o prefeito exonerou o senhor vai ter que voltar para a Câmara. Ele não me avisou. Eu voltei para a Câmara na segunda-feira, chegou na quinta-feira, na hora da cassação, os vereadores acharam que eu ia votar a favor do Crespo, não me perguntaram, e ficaram aguardando o voto do Hélio Brasileiro. Quando o Hélio manifestou o voto dele, o vereador Renan entrou com pedido de ordem para impedir de eu ser votado. O voto do Hélio Brasileiro foi favorável ao prefeito Crespo, contrário à cassação. Acho que sim, isso. Daí quando voltou, quando definiu esse voto, antes da votação, o Renan entrou com pedido para impedir eu de votar. Daí houve todo aquele teatro que eles costumam fazer lá nesses momentos. Eu fui impedido de votar e o JP entrou votar no meu lugar. Já estava lá, está tudo combinado já entre eles. Mas eles não me perguntaram o que eu ia fazer. Daí eu não pude votar nem a favor nem contra o Crespo. Até hoje ninguém sabe como seria meu voto. Ah, mas ele ia votar a favor. Ah, mas ele ia votar contra. Não me deixaram votar. Então, eu que entrei com mandado de segurança na sexta-feira, dia 28 de agosto de 2017. Eu, Anselmo Neto, entrei com mandado de segurança contra o meu direito de vereador de votar. Por esse mandado de segurança, o Crespo conseguiu votar. A culpa não foi minha, a culpa foi dos vereadores que fizeram coisa errada. Tanto que na segunda cassação do Crespo, eu votei para cassar o Crespo, votamos de forma correta na comissão processante, até agora o Crespo não votou. Então pare com essa ladainha. Ah, o vereador estava com o Crespo, todo mundo lá estava com o Crespo. O Manga, o Dini, 16 vereadores estavam com o Crespo. Só não estava com o Crespo o Renan, que era do PCdoB, a Fernanda, que era do PSOL, a Yara e o Franz, que é do PT. O resto estava todo mundo. Então, viu? Vira a página, vamos pra frente, vamos ver Sorocaba. Então, se for falar de A e B, fale do alfabeto inteiro. E também para com essa coisa de rede social. Política não tem quem preste, política tem bandido. Então, se você presta, se você é bom, vem pra política. Nós precisamos de pessoas boas como você. Ai, mas eu não me meto. Então não dê palpite pra quem se mete. Se você é um cidadão de bem, uma cidadã de bem, se candidate, se filie a um partido. Pode não ser a melhor opção que exista hoje, mas é a única que nós temos. Pare de fugir da política, pare de ser comodista, só ficar criticando do sofá. Vem pro jogo, vem jogar. Porque aqui você vai levar pernada, vai levar chute, vai levar pé no peito, mas você também vai poder fazer gol. É isso que o Brasil precisa de você, da sua ajuda. Pare de se esconder em rede social, vem dar a cara aqui. Isso aí, Ercolim, conversando com o vereador Anselmo Neto, a gente, lógico, já fica o convite agora 9h24 para o vereador voltar em confirmando a troca de partido, a possível troca de partido, em confirmando essa pré-candidatura na nossa próxima rodada, que nós devemos fazer já no mês de abril, uma próxima rodada com todos os pré-candidatos. Então já fica a convocação. Obrigado pela visita, vereador. Eu que agradeço a todos. E é bom que a população se conscientize cada vez mais de que promessas são feitas, mas o que pode ser realizado realmente é aquilo que está no planejamento, na programação. Tá certo? Tá. Um abraço a todos, fique com Deus, até a próxima.